Curso de Chat GPT, aula 18. Vamos para a terceira parte de Ressuscitando a Linguagem DBase, desta vez com as pesquisas. Estas aulas estão em sequência. No final da aula anterior, eu autorizei ele a fazer a etapa 4. Ele terminou para nós a edição, salvava a alteração, deu tudo certinho da primeira vez. Apenas aqueles botões de deletar e de editar estavam com aqueles pontos de interrogação. Aqui ele vai novamente mandar modificar as rotinas de renderização no app.js, nós vamos ter que de novo mudar aqueles botões. Já vou avisando vocês. Então ele falou, excelente, vamos à etapa 4, filtros, busca e ordenação, inspirados nos comandos DBase. Locate Browse, Set Order To, etc. Então, ele delimita o objetivo desta etapa, repete a coisa, busca textual, filtro por campo específico, ordenação por coluna. E falando, tudo isso será feito no front-end, manipulando os dados carregados da tabela JSON. Estratégia, ele vai manter uma cópia da tabela original de dados, aplicar busca e filtro em tempo real sobre a cópia, renderizar a tabela dinamicamente e adicionar a ordenação ao clicar no cabeçalho da coluna. Quem conhece aí jQuery, conhece o Table Sorter do jQuery, dos plugins. Ele, a gente só altera umas coisas do HTML na table e ele passa e vincula a esse Table Sorter.js e ele passa a ordenar apenas a gente clicando nos cabeçalhos. Então, existe evidências anteriores de que isso já era feito. Então, ele sugere 7 mudanças. Primeiro, no index HTML, precisamos adicionar essa linha de busca, filtro e ordenação. Vocês veem aqui, ó, ele vai construir este pedaço aqui. Depois, ele vai atualizar códigos. No app.js, eu sei que é lá em cima, porque a definição de variáveis, pela nossa experiência de anos e anos e anos, é lá em cima. Então, a gente coloca essas duas variáveis, dados filtrados e ordem atual. Vamos atualizar as funções carregar tabela. Lembrando que vou colocar old. Se já tinha um old 1, eu boto old 2. Se já tinha old 2, eu boto old 3. Os nomes das que estão lá e adiciono essas funções. A outra função, render controles filtro, é nova, então ele fala nova função. Fala também, função de filtro e busca, não existia nas versões anteriores. Então aqui está o filtro dele, como é que ele trabalha. E ordenação ao clicar no cabeçalho, nós vamos alterar o render tabela, fazer os procedimentos de colocar old 1, ou old 2, ou old 3, conforme o número que já estiver lá. Então, vamos fazer a substituição por essa, está bem maior. E a 7ª coisa a ser feita é a inclusão da função de ordenação, que usa o sort dos arrays. Não tem nenhum mistério. E o resultado vai ser ter uma busca geral por todos os campos, e busca por campo específico e a ordenação quando se clica no cabeçalho. Então, o resultado está aqui, sim, ficará a tela. Vamos ver como é que ela vai funcionar com essas pesquisas aí. Como vocês podem ver, fui bem obediente, coloquei o trecho que ele HTML e passei as modificações que ele falou para fazer no app.js, que são acréscimo para pesquisa. Eu coloquei a documentação para eu saber. Coloquei aqueles 2 LEDs que ele falou. Depois, eu alterei para pesquisa que nós tínhamos carregar tabela old 1, carregar tabela old 2. Aí agora nós fizemos o carregar tabela. Tá aqui, comandinho até estranho. E está explicado lá na lista de JavaScript. Ele também mandou alterar para pesquisa a função render tabela e deixei os render tabela anteriores. Render tabela tem old 1 e old 2. Então, essa é a nova render tabela. Mais uma alteração, eu coloquei nos comentários para ficar fácil, né? Acréscimo para as pesquisas. Render controles filtro. Tá? Vai mostrar uma lista dinâmica. E ó,
select option, aquela cortininha, né? A lista dos campos. Mandou acrescentar, não existia, filtrar registros e mandou colocar também o ordenar por campo. Então, está tudo colocado. Vejamos a execução. Aqui está a interface. Se eu pretendo fazer busca, filtro e ordenação, eu tenho que ter a tabela. Aqui a tabela cliente está sendo mostrada na caixa de escolha, mas eu não consigo buscar nada, não tem conteúdo, ela não está carregada. Para ele pode ser essa ou essa. Então, eu preciso dar o comando de carregar. Através da linguagem da framework Vue, vocês têm uma ordem de colocação dos botões de aparecimento dos controles somente quando os contextos favoráveis estão apresentados. Então, eu não teria o risco de confundir, de alguém começar a fazer uma pesquisa aqui sem ter a tabela exposta. Então, vamos lá, carregar. Eu já tenho 4 registros. Fiz umas inclusões aí para ficar melhor. Com base nisso, como que ele bolou a lógica dele? Eu posso buscar em todos os campos. Veja, eu não escolhi ainda o campo. Então, eu posso buscar em todos os campos, por exemplo, a sequência AN. Aí ele já me mostra Ana F. Silvia Aníbal, porque achou e-mail ou achou aqui. Tá? Ele não é case sensitive, não. Mas se eu só quero procurar no campo nome, aí eu começo escrevendo aqui Paulo. Só comecei com PA e ele já me achou no nome sem case sensitive, ou seja, pouco importa tá um em minúsculo e o outro em maiúsculo. Como não não mexi nada em inserir registro, está funcionando do jeito que estava antes. Apagamos aqui, pronto. Ele também tem, vocês vão perguntar, então para que existe esse aqui? Ó? Então, já está com nome, filtrar campo, então eu posso dar, ele vai agir apenas no campo nome. Então eu dou agora RO, só vai procurar no campo de nome. Se eu procurar no campo nome a palavra exemplo, ele não acha ninguém, então ele coloca vazio. Compreenderam quando que vocês vão usar essa caixinha? Busca geral. E essa aqui só para o campo. Tá? A didática da colocação do campo não está legal. Ou seja, repetindo aquilo que eu falei para o Vue, né, aquela framework, se eu escolhesse aqui um campo, aí sim ele apareceria com esse input. Podemos fazer depois. Eu vou sugerir a ele que faça isso depois. Então, nós vamos fazer uma modificação na interface aí muito boa. Então, eu tiro o conteúdo, aparece todo mundo e vejam, vou ter novamente que fazer uma modificação nesses botões. Aonde? Em app, onde está o render. Vou procurar uma sequência de 2 interrogações que vai servir para 2 e para 3. Vou achar a próxima. Vou dar um F3, aí eu acho agora aqui. Então, o que está na frente de editar só pode ser editar no botão. O que está na frente do deletar, um DB deletar, eu coloco assim, deletar. Salvo, venho aqui, refresco, vou ter que carregar de novo. Botões alterados. Então, vocês também podem testar aí com os códigos. Vou botar os códigos, né, o pacotinho e também o diálogo, como fiz para a primeira e segunda partes. Agora, vamos ver a ordenação. Filtro e ordenação. Eu quero ordenar aqui pelo nome. Ana, Aníbal, Paulo, Rosa. Já está valendo aqui, ó. E ele coloca isso aqui para um sinalzinho gráfico. Depois a gente procura na tabela de caracteres especiais do HTML como é que eu acho aquele setinha para cima, setinha para baixo. Podemos ordenar também, pelo e-mail vai ter o mesmo efeito. Então podemos dar um recarregar aqui, exibir a tabela e ordenar por código. E fica o sinalzinho ali. Eu já coloquei no código para vocês algumas melhorias, senão vocês poderiam reclamar do mau funcionamento ou da má interpretação dos comandos e de sua ordem. Então eu falei com ele assim, a interface HTML até agora está boa para um técnico que conhece TI, mas pode gerar confusão
são para leigos. Preciso das seguintes providências na interface HTML. Eu ia fazer um monte, aí o que aconteceu? Depois dessa primeira eu dei um enter, aí já entrou fazendo. A interface de busca e ordenação só pode aparecer se alguma tabela estiver carregada. E eu ia colocar logo depois, ele fez aqui para mim, colocar esse histórico também para vocês no total nesta terceira etapa aqui. Então vejam as melhorias que eu teria que fazer para isso e tal. Resultado, ele fez mudanças que reduzem o ruído visual para usuários leigos. Aí me propõe as providências dele, aí eu falo, ainda existe outra providência que eu gostaria que você fizesse. Aí, entender que essa tinha que vir junto com a outra. Na caixa de escolha de tabelas, coloque a opção nenhuma. Então esse vai ser o default, não vai ter nenhum nome de tabela quando ele abrir o programinha, a aplicação. Dessa forma, os controles de inclusão de nossa interface só apareceriam quando selecionássemos alguma tabela, para impedir erros de interpretação. Ele deu o resumo, implementação de códigos, que, como eu disse a vocês, eu já coloquei nos fontes e com comentários. Ele dá o resultado esperado, é sempre assim, né? Ele explica as providências, dá os códigos e fala o resultado esperado. Aí ele quer prosseguir com a etapa 5, ou ele viu que eu estou ajustando a interface, eles chamam de UX, antes de avançar. Aí eu falei com ele, preciso que você faça mais um ajuste de UX. Ao ser exibido o conteúdo de uma tabela, é mostrado o contexto de novo registro. Nele existem 2 botões de inserir, vocês devem estar denotado, e isso confunde, mas apenas o segundo, externo ao formulário, faz o procedimento corretamente. O outro apaga os resultados e não inclui. E isso também confunde o digitador, pois ele não sabe qual dos dois utilizar. Isso é obrigatório em termos de código ou pode ser corrigido? Estou sendo bem polido, educado com ele. Ele fala que é uma observação e ele fala a razão dele para isso. Mas ele fala que vai corrigir, manter apenas um botão, evitar duplicidade, garantir que o botão não envie o formulário automaticamente, evitando recarregamento de página e melhorar a usabilidade. Aí a solução recomendada dele, ele explica e dá as alterações que precisam ser feitas em quais scripts, em quais HTML. Tudo explicadinho aqui. E, como é o padrão dele, dá o resultado para coisas de TI, manutenções de programa. Outra vez, ele quer prosseguir no caminho dele. Aí eu falo, após a inserção de um registro, voltou a acontecer o problema de novo registro ser gravado na tabela JSON, mas não ser exibido ao se carregar a tabela, sem refresh do navegador. Ele reconheceu que é um efeito colateral comum quando se faz inserções, sem forçar recarregamento real do arquivo JSON. Então, ele dá o diagnóstico, vou colocar toda essa conversação no GitHub e botar o link aqui no primeiro comentário. Então, ele dá as correções, todas as correções aqui, e falou para mim como é que eu deveria fazer o teste. Eu falei com ele, ocorreu novamente o problema de inserção, e como eu sou uma pessoa muito colaborativa, enviei para ele a tabela clientes.json, porque isso ele não tem nos códigos dele, os conteúdos alterados. Expliquei, estou com 5 registros na tabela clientes, mas a aplicação só mostra 4. Estou anexando essa tabela para você conferir. Achei estranho, pois o bichinho analisou o conteúdo, confirmou que tinha 5 registros válidos, e dá prováveis causas, o erro na renderização. E veja bem, ele explica que pode ser um erro de digitação, caractere especial, aquela diferença entre o 9. Falou para eu verificar, filtrar registros, deu uma correção de código aqui, em carregar tabela, também mandou conferir. E aí ele fala, registro com campos undefined ou inválido. Aí ele dá aqui uma frase de comparação dele. Aí ele fala, conflito entre DB-dados, é a última hipótese dele. E dados filtrados, poderia haver um conflito. Aí ele recomenda que os campos de busca e filtros devem estar limpos depois da renderização. Eu conferi isso usando o console log do DevTools, do navegador. Aí ele falou, deseja que eu prepare uma função de diagnóstico com log visual? Aí eu expliquei para ele, com essas mudanças, funcionou, mas seria muito indesejável que após uma inclusão de registro, a tabela fosse recarregada
para que o usuário pudesse constatar visualmente que aquele registro já faz parte da tabela. É possível? Ele fala que sim. Novamente, seguindo o padrão dele, coloca o objetivo das alterações, faz os ajustes, que quer, é claro, eu é que vou ter que editar, né? Copiei e colei. Depois, explicou os passos e ainda dá um extra opcional. Aí eu insisto, eu falo, por favor, não se chateie comigo, mas uma outra anomalia está ocorrendo. Esse aqui é grave. Os botões de editar e deletar são posicionais. Na hora da ordenação, o oitavo, né, da lista desordenada pode virar o segundo, mas ele continua se referindo ao oitavo, por exemplo. Então eu explico, os botões de editar e deletar são posicionais. Após a ordenação, fui clicar no botão editar e fiquei espantado, pois o registro exibido era um outro. Você compreende isto, não? Parece que o botão de edição pega a ordem original de exibição sempre, antes de qualquer ordenação. Pode corrigir para mim? Ele fala que não ficou chateado, fez o diagnóstico técnico e explica que os botões editar e deletar estão usando o índice I do loop, aquela primeira exibição. E a classe DBDados fica com a disposição original e já dados filtrados fica com outra. Então, o que ele fala? Olha só, cria chave primária. Esta é uma coisa muito comum nos bancos de dados. Então, aqui ele se refere, for each, ele explica que ele vai fazer um registro índice chave primária. Então, ele vai guardar o índice da chave primária para não se perder. Aí explica mais o código aqui, dá uma localização do registro pelo código original, essa modificação eu tive que colocar, atualizar, editar registro, que agora vai ser editar registro por código. Então, o que é que eu fiz? Eu botei a função nova, e lá no botão de editar, procurei todos editar registro, que se referiam a esta função, e mandei referir a nova, cujo código ele deu aqui. Estão notando? Agora o índice é um DBDados, índice I, mas que aponta para a chave do registro. Então, mais alterações. Também tenho que atualizar a função deletar. Então, aqui, deletar registro por código. Acrescentei. E aonde está uma referência de execução deletar registro, eu troquei o nome de deletar registro por código. Aqueles lugares onde vocês viram que tinha 2 pontos de interrogação e 3 pontos de interrogação. Vocês devem se lembrar bem. Fala o resultado e ainda sugere uma validação de unicidade do campo código. Vai não digitar códigos repetidos, porque senão vai avacalhar essa alteração dele. Aí eu falei assim, bom, quero que você faça a validação de unicidade do campo de código de registro. Novamente, isso é o objetivo das etapas com código, o resultado esperado e uma observação futura. Aí ele pergunta se quer avançar para a etapa 5. Isto quando nós formos continuar com a parte 4 aqui deste projeto. Então, todo esse diálogo vai estar com ele no primeiro comentário aqui do vídeo. E as funções que eu vou colocar no pacote já estão todas modificadas para vocês terem interface no seu estado final e ótimo. Então, essa foi mais uma aula curta. A primeira foi extensa, né? Essa aqui foi uma aula curta para vocês verem a parte que se refere a pesquisas e ordenação. Nós vamos deixar esse projeto para continuar mais à frente com as partes mais sensíveis. Lembrem-se, a gente quer fazer o console. Vou mandar ele melhorar a interface também e aí a gente interrompe um pouco para projetinhos mais comuns para expandir os campos em que vocês usam o ChatGPT, não ficar restringindo só a programação. Mas mais tarde continuaremos com este projeto muito bonito. Vocês viram que ele já está preparado para fazer as próximas etapas. Então, não percam as próximas aulas de ChatGPT.